olá! É sempre uma alegria estarmos juntos no programa A Vida em Foco, em especial no nosso programa de entrevistas, no nosso bate-papo, que hoje temos aqui a presença de Marcelo Collin. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Paulo. Obrigado. Olá a todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Nós temos conversado nos últimos dias, Marcelo, a respeito das emoções, a respeito dos sentimentos. Você podia relembrar para nós o que são emoções, o que são sentimentos, para a gente trazer à nossa mente novamente esses conceitos aí? Sim, para nossa explicação aqui, né, para o nosso entendimento, para a gente fazer essa construção, a gente está chamando de emoções aquelas que são reações à maneira que a gente interpreta os acontecimentos da vida. Então, emoções são eventos agudos que vêm acompanhando um pensamento. Então, eu interpretei uma coisa como uma perda, eu vou ficar triste. A emoção que vai vir, que vai vestir aquela minha interpretação, perdi, é a tristeza, eu perdi. Né? Já vai te puxar para baixo. Como um golpe, um ferimento, se eu identifiquei alguma coisa como um ferimento, vai ser a raiva. Fui ferido, né? Vem a raiva. Como uma ameaça, vai vir a emoção do medo. Alguma coisa pode acontecer comigo. Os sentimentos referem-se a uma coisa que é mais guardada, mais profunda, mais enraizada dentro de nós. Os sentimentos, eles guardam relação com as emoções. Então, a emoção da tristeza está relacionada ao sentimento que eu vou chamar de melancolia, aquela tristeza crônica, aquele jeito para baixo o tempo todo. A raiva está relacionada à cólera, aquelas pessoas que são muito irascíveis, que qualquer coisa ou coisa nenhuma é suficiente para despertar a raiva delas. E o medo com a covardia, aquelas pessoas que não conseguem, interpretam tudo como muito ameaçador, não conseguem tomar atitudes e decisões na vida pela covardia. Então, a emoção ela tem uma contraparte no sentimento. Mas elas são diferentes porque a emoção é minha maneira de interpretar. O sentimento dá um viés na minha interpretação. Duradouro. Então, isso, uma pessoa que é colérica, ela vai tender a reagir com raiva, qualquer que seja o estímulo. A pessoa colérica tende a entender todos os acontecimentos da vida como golpes, como ferimentos, como coisas pessoais. Ela toma tudo como uma coisa que foi contra mim e ela já fica enraivecida. Então ela está no trânsito, né? A pessoa entrou porque tinha que entrar na sua frente, não é porque era você, mas ela entrou porque está na minha frente. Tudo ela traz a interpretação como uma ofensa pessoal, como uma agressão pessoal, como um golpe, e ela responde com raiva. O mesmo acontecimento, outra pessoa pode não interpretar da mesma maneira. E de repente, se ela for muito melancólica, se ela foi fechada no trânsito, ela vai dizer, mais um que tomou a minha frente. Eu estou sempre ficando para trás mesmo, as coisas não dão certo para mim na minha vida. Eu tinha uma boa vaga aqui, agora eu perdi essa vaga, não vou achar outra vaga para estacionar. Então, dependendo do temperamento, o sentimento, ele também enviesa as interpretações que eu posso ter daquele momento. Então, se existe uma parte aguda, uma parte racional, existe também uma parte constitucional, que essa eu estou chamando de sentimento. Então, algumas pessoas trazem um sentimento que é uma sensação mais permanente, que permeia as suas interpretações e as acompanha ao longo da vida. Que tal a gente conversar sobre a melancolia, Marcelo? Melancolia. Ela está ligada à tristeza. Isso. Como que a gente pode interpretar, então, esse sentimento, que é mais permanente, da melancolia? Então você pode entrar lá e ver as nossas dicas a respeito da tristeza, né? Como é que eu trabalho a minha tristeza para que eu não fique triste, para que eu não me entristeça com os acontecimentos da vida. Você consegue entrar na internet, nós não vamos falar tanto disso. Sim. Mas e a melancolia, aquele que é triste crônico, né? Eu já trago aquilo comigo. Bom, do mesmo jeito que a gente falou dos outros sentimentos e emoções, a gente pode olhar de duas maneiras para de onde surge esse sentimento, a melancolia. Ele surge por uma emoção repetida. Então pense numa pessoa que de fato teve muitas perdas ao longo da vida. É aquelas histórias que às vezes a gente ouve de uma pessoa que foi abandonada quando era criança, daí foi levada para um lar, era maltratada cronicamente naquele lar, daí é adotada e abandonada pela família adotiva, daí é levado para não sei aonde, abusam sexualmente. Nossa, você está falando de uma pessoa que só sofreu perdas a vida inteira, parece que tudo dá errado na vida dela, e aquilo pode em algum momento imprintar nela, né? Ficar uma coisa que ela absorva para ela, né? Minha vida é uma perda só, e ela começa a olhar tudo
sob aquele olhar de quem passou por grandes perdas. Nós devemos tomar cuidado, porque lembra que as emoções, a gente dizia, elas são construções pessoais nossas. Então a perda pode ser esse caso que eu falei, de uma perda real, ou pode estar se referindo às perdas imaginárias, a maneira como a gente interpretou pequenos acontecimentos. Então uma criança que é mudada de escola, por que precisa ser mudada de escola? Porque os pais mudaram de cidade, porque na escola dela só tinha educação infantil e não tem fundamental, só tinha fundamental, não tem médio, ela precisa ser mudada de escola. Ela pode encarar aquilo como uma perda, uma coisa que tiraram, eu era tão feliz, eu adorava aquela escola. Então, ela pode construir. E, no fundo, para a nossa interpretação emocional, o que fica é a maneira como eu absorvi aquilo. Não é a realidade do fato, mas é a maneira como eu interpretei o fato. Então, ou porque eu de fato passei por múltiplas perdas na minha vida, ou porque eu interpretei muitos acontecimentos da minha vida como grandes perdas, eu posso ir me tornando melancólico. E isso fala de uma melancolia que tem origem nessa encarnação, nessa vida. Eu me tornei melancólico pelas coisas que aconteceram, especialmente na minha primeira infância, no meu período de infância. Mas tem crianças que já trazem um temperamento melancólico, que tudo é absorvido com choro, com indecisão, com apatia. Já são melancólicas, parece que por natureza. Elas já no buscar o seio, no buscar a mamadeira, elas mostram aquela apatia. E quando acontece uma coisa que parece desagradar, já tem aquele choro que é um choro sentido, não é aquele choro de chamar a atenção, né? Parece que é uma coisa que vai ser sentida. De onde vem, né, esse tipo de melancolia? Bom, o Espiritismo ajuda a gente a entender, e parece fácil daí da gente entender que se não é dessa vida, vem de uma vida anterior. Muito né? bem, Marcelo. E daí nós vamos ter que tentar entender isso também. E eu acho que nós vamos fazer isso logo após o intervalo. Pode ser? Vamos esperar aqui, então. Então tá. Logo após o intervalo, nós vamos voltar sobre essa raiz profunda da melancolia que vem do espírito. Fique conosco, agora no instantinho. O intervalo é bem rapidinho. Que bom que você ficou conosco, aguardando para continuarmos a nossa conversa com o Marcelo, que estávamos conversando sobre a melancolia. E o Marcelo, terminamos o nosso intervalo, Marcelo, e você disse que as raízes podem ser dessa vida, da melancolia, e também podem ter raízes mais profundas que estão enraizadas no espírito. Como é que a gente pode compreender isso melhor, Marcelo? Olha que legal, porque a interpretação é bastante distinta uma da outra. E aqui a gente vai também poder levar para a reflexão das pessoas que estão nos assistindo uma outra ideia a respeito da reencarnação, né? Quantas vezes a gente pergunta, né? Ah, mas por que não faz uma encarnação bem compridona de uma vez, né? Por que várias reencarnações e tal? Tem um outro mecanismo que a providência se utiliza na reencarnação, que é o seguinte: quando a gente desencarna, nós deixamos esse corpo para trás e, nos dizem os espíritos, imediatamente a nossa interpretação de um monte de coisa modifica. Claro, porque daí eu não tenho dúvidas mais da minha realidade espiritual, né? Não tenho como me olhar como um corpo. Quando eu desperto no mundo espiritual, quando eu me dou conta que eu existo além do corpo, isso já me leva a uma reinterpretação generalizada de muitos acontecimentos da minha vida. Por isso, os espíritos vão responder a Allan Kardec que é mais comum que a gente encontre o arrependimento no mundo espiritual do que no mundo material. É questão 990 do Livro dos Espíritos. Se o arrependimento se dá mais comumente no mundo material ou no mundo espiritual. Eles vão dizer mais comumente no mundo espiritual. No mundo espiritual eu me dou conta, não acredito que eu fiquei gastando energia com umas coisas e agora elas perdem completamente o sentido, a razão de ser na nossa cabeça. Porque eu me dou conta que realmente eu sou um espírito imortal. E daí já, naquele momento já vira uma chave ali. Como, sei lá, quando você pensou as 1.500 coisas, você ia ser aprovado ou não no concurso, e daí saiu o resultado, pronto. Todas as imaginações vão embora. Sim. Que você tinha em torno daquilo, porque o resultado já está dado na sua frente. Você enfrenta a realidade e ela muda todas as ilusões. Lembra que a gente falou que as emoções tinham muito a ver com as ilusões? Quando a gente desencarna, a gente
destrói as ilusões que a gente tinha. Por isso que os espíritos chamam o mundo espiritual do mundo da verdade. Mundo da realidade, mundo da verdade. Então veja, o medo da lagartixa, o medo da cobra, desaparece uma vez que você chega no mundo espiritual. As ilusões de perda que eu tive, se a minha melancolia na vida era devido a ilusões que eu tive, que eu me achei abandonado, não fui abandonado, mas eu me senti abandonado, eu me senti negligenciado, eu me senti passado para trás, eu me senti tantas coisas ao longo da minha vida que não tinham realidade. Eram minhas interpretações dos acontecimentos. Quando eu desencarno, não acredito que eu estava nessa. Então veja que a melancolia que foi acumulada durante uma vida baseada em ilusões, ela é dissipada no momento que eu encontro a realidade. Então o mecanismo da reencarnação serve para a gente limpar as ilusões e começar enxergando as coisas como elas devem ser de novo. É mais uma das vantagens, mais um dos aspectos a ser considerados na justiça e no mecanismo divino das reencarnações. Então, de onde vem a melancolia? Não vem de ilusões. A melancolia que a pessoa traz para a existência tem a ver com as realidades que ela viveu. Então, tem a ver com as perdas verdadeiras que ela teve na vida anterior. E o que a gente entende como perda? Aquelas oportunidades que a gente de fato perdeu. A oportunidade que eu tive de fazer o bem, a oportunidade que eu tive de construir alguma coisa, a oportunidade, e eu malbaratei a oportunidade. Não concretizei. Eu tinha os recursos, tudo estava com a faca e o queijo na mão, como se diz, e eu desperdicei a oportunidade. E daí eu me dou conta, e aquilo passa a ser uma perda que talvez eu nem tenha me dado conta durante a vida, e provavelmente não me dei. E daí eu me dou conta. E eu posso trazer isso numa forma de uma excessiva cautela, por assim dizer. Aquela coisa assim de, eu não posso perder mais as oportunidades. E eu posso olhar para a minha vida com uma necessidade de fazer alguma coisa. Eu tenho aquela permanente necessidade de que eu não estou fazendo o que eu devia. Porque é uma lembrança que eu trago. Já fiz tantas vezes isso, não é? Da recorrência daquele erro. E daí a pessoa vai pela vida com a sensação de que lhe falta fazer alguma coisa ou de que ela não merece a condição de tranquilidade que ela vive. Estou devendo para a vida. Ela entra com essa consciência do débito, bota um viés na maneira dela de interpretar. Então, se você anda melancólico pela vida e a tua melancolia não parece estar baseada nas ilusões, o primeiro caminho que a gente deve fazer quando a gente enfrenta a melancolia é: a minha melancolia tem base em ilusões que eu tenho? É que eu estou querendo coisa que não é para eu querer mesmo? É que eu achei que eu perdi coisas lá na infância, que todo mundo está me devendo, ou isso, aquilo? E não, eu preciso redimensionar o meu entendimento a respeito disso. Daí você vai trabalhar a tua melancolia desse modo. O que é real nessa minha tristeza, nessa minha melancolia. Então, e o Espiritismo vai te ajudar, mostrando que você é um espírito e não está aqui para ficar usufruindo dos prazeres do mundo. Então, se de repente a tua melancolia tem a ver em não poder ter determinados prazeres, você vai dizer, mas peraí, não vim aqui para ficar só tendo prazeres. Não vim aqui só para sofrer, sim, óbvio também, mas não vim aqui para ficar tendo prazeres materiais simplesmente. E daí você pode redimensionar e ir transformando a golpes do entendimento e da razão essas ilusões que estão te trazendo a melancolia. De outro lado, a tua melancolia pode ser um permanente alerta que te diz assim, Marcelo, você tem feito o que você precisa fazer? Você não está esquecendo alguma coisa mesmo, Marcelo? Você não tem que repensar, não tem um projeto que você precisa começar, você não precisa de fato. E daí vem aquela, puxa, parece que falta alguma coisa, Então, às vezes essa melancolia é um movimento para dentro que nos leva a avaliar o que será que eu estou deixando de fazer para que eu possa depois sair para fora seguro, eu preciso fazer isso. Então eu posso usar essa melancolia a meu favor. É isso que você está querendo colocar. Perfeitamente. Do mesmo jeito que quando a gente falou da covardia, a covardia pode te dizer não seja imprudente diante da vida, a melancolia pode estar te dizendo aproveite a vida, mas não aproveite no sentido ordinário, comum de aproveitar, que é usufruir dos prazeres materiais à exaustão. Aproveite a vida, é uma oportunidade preciosa estar aqui. De que maneira eu posso utilizar todos os recursos materiais que eu tenho para conquistas verdadeiramente espirituais?
Para eu acumular tesouros, como dizia Jesus, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, que o tempo não faz desaparecer no nosso caminho, que pelo contrário só rendem mais a cada tempo que passa. Então, de repente, aquele toquezinho melancólico da vida está te lembrando que existe um algo mais que você precisa fazer. Então, você, ao invés de fugir dele, você precisa entrar nele mesmo e buscar entendê-lo, compreendê-lo e usá-lo ao seu favor para uma transformação superior. Marcelo, o relógio não para, Marcelo. E é tão bom conversar com você, é tão gostoso e tão elucidativo. Muitas das questões que você propôs aqui eu trouxe para a minha vida. E agradeço muito a você por me ajudar a refletir mais sobre a melancolia, porque a gente sempre traz essa pequena tristeza dentro de nós, essa melancolia dentro de nós. Obrigado, Marcelo. São pedras de toque que devem fazer parte da nossa autoanálise todos os dias. Obrigado a você, Paulo, pela oportunidade. É uma pena que a gente não tem mais tempo para conversar a respeito disso, mas a gente vai voltar em outros assuntos. E quanto a você, que esteve conosco até agora, fique mais um pouquinho, porque temos outros quadros no programa. Até breve.